Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar os exercícios proibidos para quem tem varizes. Esse aqui eu me diverti bastante fazendo porque não tem em nenhum livro de cirurgia vascular, não tem nenhum artigo falando, olha, não pode fazer esse exercício ou determinado exercício. Então eu estou trazendo aqui a minha experiência clínica no consultório, o meu dia a dia, o que que eu já vi acontecer e o que a gente pode evitar. Listen, kid, if you want to get treated like a man, you gotta look like a man. What you need is a symbol. A symbol? Yes. Something that says, hey, look at me. I'm no kid. I'm a man. Please, mister, I gotta know the secret. What do I need to become a man? It's simple. All you need is varicose veins. Wow! They're so manly. Porque, essencialmente, os exercícios eles costumam fazer bem para a doença venosa. Por quê? Porque as veias elas são responsáveis por trazer o sangue de volta para o coração. E isso se chama retorno venoso. E para o retorno venoso funcionar direitinho, a gente tem vários mecanismos. Entre eles, a musculatura da panturrilha, que é o coração periférico. Quando a musculatura contrai, ela bombeia o sangue de volta para cima. De forma que, pensando assim, todo tipo de exercício faria bem para a doença venosa. Mas a questão é que eu encontrei alguns exercícios, e eu vou comentar aqui sobre eles, que pode ou não fazer mal para quem tem varizes. Então aguarda que eu vou falar sobre aqueles que você quer saber. Mas antes disso eu preciso lembrar o que é varizes, né? Então, varizes são aquelas veias dilatadas, tortuosas, visíveis a olho nu, que podem fazer até uma saliência na pele. Mas quando a gente pode estar falando de vasinho também, que são as famosas telangiectasias. Então varizes tem vários graus, tá? Nos graus mais iniciais, onde a gente tem só esses vasinhos, essas telangiectasias, os lagos venosos, nenhum exercício vai realmente fazer mal. Então, se não tiver uma veia varicosa maior, a gente não precisa se preocupar tanto, que a maior parte dos exercícios estão bem adaptados ao problema. Agora, quando as veias são maiores, elas saltam a pele, aí sim a gente tem que se preocupar. Então, quais são os maiores problemas que a gente tem que evitar? Então, em primeiro lugar, é a varicorragia. Tem um vídeo sobre varicorragia, vou colocar aqui se você quiser assistir. A varicorragia é um sangramento que ocorre numa veia varicosa, e isso pode acontecer por causa de um trauma. E o outro problema é a tromboflebite. Então a tromboflebite ela pode ser desencadeada por um trauma no local de uma veia. Então aquela pessoa que tem uma varicosidade, uma veia varicosa e tem um trauma nessa região, pode causar uma pequena lesão endotelial e desencadear uma trombose nessa veia. Essa é uma veia superficial, diferente de uma veia profunda. Numa veia profunda seria uma trombose venosa profunda. Numa veia superficial é uma tromboflebite superficial. Tem risco menor de embolia pulmonar, mas continua sendo bem incômoda. Essa tromboflebite vai dar um vergão vermelho doloroso que todo mundo gostaria de evitar. Então, basicamente, a gente tem que se preocupar, para quem tem varizes, com as varicorragias e com as tromboflebites. Então, vamos lá. Onde que a gente encontra os maiores riscos para acontecer a tromboflebite e a varicorragia? Primeiro, eu lembrei das lutas. Então, as artes marciais que tem impacto, que tem bastante chute. E aí eu lembrei que eu recebo bastante paciente que luta Muay Thai. Eu gosto de luta, tá, gente? Mas eu nunca participei de nenhuma aula de Muay Thai. Eu não sei os detalhes, mas eu sei que é uma luta que tem bastante impacto, que tem bastante chute, assim como outras lutas como o Taekwondo, Hapkido e outras lutas que tem o uso bastante das pernas. Então a gente tem que tomar cuidado. Quem faz artes marciais, quem pratica esse tipo de esporte e tem varizes, tem que lembrar que esse impacto repetitivo na veia, eu sei
que o que é ensinado, tem que chutar bastante até formar calo e aí você vai aguentar. Só que se você faz isso em cima de uma veia varicosa, você com certeza vai acabar em algum momento causando uma tromboflebite nesse local. Então o ideal é tratar as varizes antes de continuar fazendo esse tipo de exercício. Outro esporte que eu lembrei é o futebol. O futebol tem bastante chute na bola, dependendo de quem você joga, você pode levar umas caneladas, né? Então se você tem varizes e acaba levando esses impactos por causa do futebol, você vai invariavelmente em algum momento ter uma lesão que pode até progredir para uma úlcera, se for maltratado, mas inicialmente pode começar com uma varicorragia ou com uma tromboflebite. Mas a questão é que se você está fazendo um futebol e está se protegendo com uma caneleira, você acaba evitando isso. Agora, se não, tome cuidado, esse não é um bom esporte para você. Um outro esporte que me perguntam bastante é o CrossFit, por exemplo. O CrossFit por si só ele não vai causar nenhum dano nos vasos, né? Muitas vezes requer um esforço, uma intensidade muito alta, mas não é isso que vai levar a uma piora das varizes ou mesmo um sangramento ou uma tromboflebite. Então o CrossFit não é o esporte que eu mais recomendo, exatamente por causa de risco de lesão, pelo impacto, mas não necessariamente por causa de algum dano vascular. O mesmo acontece com outros esportes como o zumba, o jump e outros esportes que pode ter bastante impacto. Não é necessariamente esse impacto que vai levar a um dano vascular, a não ser que seja um impacto muito repetitivo e que pode acabar lesando esse endotélio, mas não é tão frequente assim. Mas se você puder buscar um esporte que tenha menos impacto e tenha uma intensidade um pouquinho menor, talvez um esporte que seja mais moderado, talvez você tenha menos risco de outros tipos de lesão. Mas do ponto de vista vascular, não são eles que vão causar alguma lesão direta nas veias varicosas. Agora eu cheguei naquela que todo mundo quer saber, que é a musculação. A musculação causa ou não causa varizes? Pode ou não pode fazer? Veja, a musculação por si só ela não causa varizes. A questão é que tem muita gente que tem a genética para ter varizes e aí vem a pergunta se a musculação pode ou não piorar essas varizes. A musculação por si só ela vai fazer perder esse panícula adiposo, essa gordurinha que pode acabar deixando mais evidente essas veias que já estavam lá. Só que acontece também, por causa da manobra de Valsalva, um grande aumento de pressão intraabdominal, acaba ocorrendo um aumento de pressão momentaneamente nessas veias. Para quem não tem essa predisposição para varizes, não vai causar nada. Agora, quem já tem varizes e faz essa aumento de pressão intraabdominal, pode sim ter um pequeno aumento dessas varizes, mas não foi a musculação determinante na piora das varizes, é que são pessoas que já têm essa predisposição genética. Então, e a musculação tem um fator positivo também no tratamento das varizes, pois vai aumentar o retorno venoso, vai melhorar a musculatura que é responsável também por trazer esse sangue de volta. Veja, eu falo bastante da musculatura da panturrilha porque ela é a principal, só que toda a musculatura de membros inferiores são importantes nesse retorno venoso, toda a musculatura da coxa, toda a musculatura da perna, e fazer esse fortalecimento se faz necessário para ter um retorno venoso funcionante. Então agora que eu já tirei todas as suas dúvidas sobre os exercícios que quem tem varizes não pode fazer, faz um favorzinho para mim, clica lá embaixo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, clica no sininho também e até o próximo.